Com quantos anos é preciso uma criança ter para ser batizada? Bom, é um assunto bem complicado porque nós sabemos que tem muitos irmãos que não ainda sabem o significado do batismo, né? E às vezes ao falar pode até querer refutar a gente, né? Mas nós precisamos ser bíblico, né? Que Deus abençoe todos. Agarre, né? Essas colocações, grave os versículos e leia a Bíblia se você não entendeu, ok? E depois você pode ler para tirar suas dúvidas. Então, com quantos anos uma criança precisa ter para ser batizada? Não existe nenhum tipo de registro dentro da Bíblia que dá condições para que a gente possa batizar uma criança, porque criança não tem pecado. O batismo é realizado em pessoas que já têm ciência do pecado que foi cometido, ok? De acordo ali com Marcos 1, versículo 4 e Lucas 3, versículo 3, a Bíblia fala que João percorria as circunvizinhanças dele, né, pregando o batismo de arrependimento. Então, só pode ser realizado em pessoas que sabem e têm consciência do pecado que cometeu. Então, antes disso, não pode ser realizado um batismo de arrependimento numa criança, porque ele não tem pecado. Ele vai ter ciência do pecado que ele está cometendo a partir de 7 anos em diante. É que ele tem noção do pecado que ele está cometendo. Antes disso, não é possível, não há registro na Bíblia. Né? Existe uma data, um ano para que possa ser batizado? Bom, eu acho que não. Mas Jesus, né, se nós formos seguir os passos de Jesus de uma forma íntegra, a gente vamos ver que Jesus sempre foi exemplo, né? E Jesus foi batizado com quase 30 anos, né? Se nós for seguir a risca, todos nós teríamos que ser batizado com 30, quase 30 anos, né? Então, é, depois, com a pessoa já tem noção do pecado, ele já pode ser batizado, né? Creio eu dessa forma, tá bom? Então, a Bíblia fala que todos aqueles que é pecador precisam se arrepender dos pecados que é cometido e se batizar, né? E lembrando sempre coisas que existe até com muitas coisas nessa área aí do batismo, que tem muitas pessoas que ainda não compreendem, né? E eu vou mostrar para vocês aqui uma delas, três delas, né, na verdade, que muitos irmãos não entendem ainda, nunca nem viu falar, né? Porque quem deveria falar, às vezes não fala. Mas os irmãos sabiam que existe três tipos de batismo? Pois é, existe três tipos de batismo. Eu vou falar para os irmãos tudo detalhado, o que é e o que não é, ok? Primeiro, só existe um tipo de batismo. De acordo com a Bíblia, Marcos 1, versículo 9, Jesus foi batizado por João no Rio Jordão e foi batizado pelo batismo de imersão, né? Ou seja, tem muitas pessoas que não sabem o que é imersão. Preciso falar. O que é imersão? É quando você emerge, ou seja, você afunda, mergulha na água. Isso é um batismo de imersão, né? E quais são os outros batismos? Existe o batismo de imersão, o batismo de aspersão e o de infusão. Qual é o batismo de infusão? O batismo de infusão é quando você derrama água sobre a cabeça da pessoa. E o de aspersão, quando você asperge, né, a água sobre a pessoa. Aí eu te pergunto, qual foi o batismo que foi realizado em você? Né? A Bíblia também fala que só existe um só batismo. Esse versículo está lá em Efésios 4, versículo 5, aonde a Bíblia fala que só existe um só batismo. Lá fala que só existe um Deus, uma só fé e um só batismo. Então, se existe três batismos, tem um que é falso, tem dois que é falso, né? Porque só existe um,
e existe três, dois é falso. Não podem existir os três verdadeiros, porque a Bíblia está falando que só existe um. Alguns padres até falam que só existe um só batismo, e isso é a pura verdade, nós apoiamos, né? Nós assinamos embaixo, né? Porque é bíblico isso. Só existe um bom batismo. O que os padres não informam é que existem esses três batismos e só existe um só verdadeiro. Isso ele não explica, né? Mas é preciso explicar para não deixar os irmãos confusos, para que eles não possam entender que quando um protestante fala sobre isso, esteja atacando a igreja. E nós não fazemos isso. Eu sei que tem alguns que é arrogante, alguns protestantes, alguns evangélicos, que é bem difícil, mas nem todos são assim. Os conhecedores da verdade, ele nunca vai atacar. Ele sempre vai ser passivo, vai querer hoje resolver essas questões da melhor forma possível, porque a Bíblia fala que todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então, não é necessário que nós venhamos atacar os irmãos. Sempre hoje em dia que nós falamos sobre Maria, sobre algum santo, nós temos base bíblica. E as bases bíblicas são que nós não podemos adorar imagem de escultura. E aí, falando isso, alguns irmãos entendem que nós estamos indo contra a igreja. Não, nós só estamos sendo bíblicos, né? Mas sobre, voltando de novo para o batismo, não existe registro na Bíblia que a criança possa ser batizada, ok? É para remissão de pecado. Não existe nenhuma possibilidade de uma criança ser batizada, né? Porque é justamente por isso. Porque ela não tem discernimento do pecado que fez, que cometeu, ok? Que essa explicação seja suficiente para que você possa levar para o resto de sua vida e tentar, né, até cuidar de alguém que também talvez nem conheça ainda sobre isso, né? Então, fica aí a dica. Que Deus abençoe cada um e tenha uma linda noite. Fique com Deus.